Basicamente, aqui agora não é numa visão só, tá? Isso aqui é a própria etimologia da palavra, né? É o significado mesmo da palavra propósito, que é finalidade, fim, sentido. Ou seja, propósito é a finalidade. Por exemplo, alguém fez esse copo com um propósito, para uma finalidade. Se esse copo não tivesse finalidade, ele seria despropositado, não teria valor nenhum, utilidade nenhuma. Então, propósito, ele é a finalidade, a utilidade, o sentido, né, de alguma coisa. Aí a gente também ouve as pessoas falarem de chamado, né? E muita gente me pergunta, né, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? São duas perguntas diferentes, porque chamado, quando você ouve a palavra chamado chamado, foi passado, né? Alguém fez. Você foi chamado. Chamado por quem? Então, o chamado ele está sempre nas religiões já associado ao divino. É como se fosse uma missão, não? Divino. Associado ao divino. Tá. Então, assim, normalmente a Deus ou em determinada outra religião há um chamado, mas é relacionado àquela divindade. Porque chamado você precisa de ter alguém maior chamando o menor, entendeu? Ah, entendi. Então, chamado é isso. No cristianismo, né, que a gente aqui, nós somos cristãos, a gente crê que Deus nos chamou. Nós temos vários chamados, várias camadas de chamados, né? Por exemplo, chamado para pregar o evangelho é um chamado universal para todo cristão, então faz parte já do chamado de Deus, mas o chamado para constituir família. Então Deus te deu uma missão, seria isso não? Esse chamado é um chamado universal para todo cristão, pregar o evangelho.